Olá, caros alunos, aqui é o professor Tiago, da UFMS, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Teorema 3.14. Ele diz o seguinte: se dois lados de um triângulo são congruentes, respectivamente, a dois lados de um segundo triângulo, ou seja, comparando o lado de um com o lado do outro, o outro lado de um com o outro lado do outro, e o ângulo compreendido do primeiro triângulo é maior que o ângulo compreendido no segundo, então o lado oposto do primeiro triângulo é maior que o lado oposto do segundo. Bom, eu fiz aqui duas figuras. O que ele está dizendo então para a gente? Se eu tiver esse lado congruente a este, no caso aqui no software nosso, S1 congruente a S3, S2 congruente a S4, ele está afirmando que se este ângulo for maior do que este aqui, então este segmento, S5, será maior que este segmento S6. Ok? É isso que a gente vai tentar demonstrar agora. Bom, vamos lá então. Esses círculos aqui que a gente fez, foi só para transportar essas medidas, né? Nesse caso a gente não precisa, seria mais uma ideia de construções geométricas. Eu vou fazer então uma figura em cima dessa primeira aqui, tá? E para isso eu vou copiar dela algumas coisas dessa daqui, ok? Bom, vou só demarcar aqueles ângulos que a gente está olhando. A1 e A2. Então, lá na hipótese, a gente já tem que A1 é maior que A2. Tá bom? Vou por assim, tá? A1 maior que A2. Por hipótese. Bom, a gente quer mostrar que S5 é maior, no caso aqui, S6. Pus maiúsculo para diferenciado e vou pôr uma interrogação aqui, porque é o que a gente quer demonstrar. Bom, então o que eu vou fazer, gente? Primeira coisa, eu vou copiar esse A2 aqui. Bom, se a gente tomar lá o estudo que a gente já fez sobre a parte de ângulo, como esse A2 é menor que esse A1, a gente sabe que a gente pode ter uma semi-reta aqui no interior desse ângulo que seja correspondente a esse A2. Tá? Bom, deixa eu copiar esse ângulo aqui, vou aproveitar um pouquinho o conhecimento de construções geométricas. Então, eu vou pegar aqui um círculo com raio fixo. Pegar com raio 1. Ok. Fazer o mesmo ciclo aqui com raio 1. São só construções auxiliares, tá, gente? Estou aproveitando os conhecimentos lá de construções geométricas para nos auxiliar. Vou marcar esses dois pontinhos aqui de interseção. Esse aqui não precisava. Vou pegar o compasso, copiar essa medida. Fiz bem bonitinho, no caso, no caderno a gente não precisava ter feito isso, era só traçar uma semi-reta aqui qualquer e dizer que o ângulo é o que veio de lá. Tá? Não precisa desse tipo de construção ali para provar. Como o software, dependendo de como eu fizer, ele pode me dar ideias diferentes, né? Ele tem uma estruturação aqui por trás dele, né? Então eu copiei bonitinho. A grosso modo, o que eu queria fazer só era isso.
dizer que a gente traçou uma semi-reta partindo do ponto P1 com uma certa abertura aqui, que tem que ser a mesma de A2, tá? Então a gente tem um A2 aqui, o A1 é todo esse pedaço, e uma diferençazinha aqui do A1 menos o A2. Vou ocultar esse pontinho também, que a gente não vai precisar dele por hora. Tá, então, estava aqui, copiei o ângulo. O que eu quero fazer agora é, nessa semi-reta, eu quero copiar esse segmento aqui. Em outras palavras, eu quero um ponto que esteja distante de P1 a mesma distância que P6 está de P5, tá? Bom, se eu for utilizar o SOC, né, eu jogo aqui e a gente já demarca ele exatamente. Só que a gente não está fazendo com construções, a gente está, na verdade, provando, demonstrando. Então eu vou dizer o seguinte, olha, tem um ponto aqui, que ele chamou de P7, em algum lugar dessa semi-reta, que, qualquer que seja esse lugar, eu vou posicionar ele a uma mesma distância de P1 que o P5 e o P6. Em outras palavras, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse triângulo aqui e estou copiando ele aqui dentro. Como a gente não sabe exatamente onde vai ficar, quer dizer, será que na hora que eu copio, será que ele está em cima dessa linha? Será que ele vai ficar um pouco para cá? Será que ele vai ficar um pouco para cá? Como que vai ser isso? Tá? Então eu vou trabalhar com duas hipóteses. Olha, ou ele está nessa linha, ou ele está fora dela, para lá ou para cá. Eu vou construir aqui, vou brincar de um jeito que tanto faz se ele estiver para cá ou se ele estiver para cá. Tá bom? Então eu vou colocar ele para cá. São duas hipóteses. Uma é que ele esteja aqui. Então aí eu vou fazer o exercício dividido em dois. Se ele estiver nessa linha, o que acontece? Bom, se ele estiver nessa linha, a gente já tem o quê? Né? Que ele está entre P2 e P3. Se ele está entre P2 e P3, como esse triângulo que eu copiei aqui, ele é congruente a esse, né? Faltou a gente falar isso. Né? Então eu tenho o caso lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Então eu copiei meio que esse triângulo todo, né? Ele é congruente a esse triângulo aqui. Então, se ele estiver aqui, ele está entre, se ele está entre essa distância, ela mais essa daqui é que dá esse grandão. Aí a gente já mostra que ele é menor, né? Não é isso que a gente quer mostrar, ó, que S5 é maior que S6. Se eu colocando aqui o S6 ele está entre, então ele é menor. Bom, vamos supor, então, a segunda parte, que ele não esteja, que ele esteja por aqui. Tá? Esse pontinho aqui que é quando eu copio essa distância aqui. Vamos fechar essa figurinha. Tá? Supostamente eu copiei aqui este triângulo. Ok? Bom, agora é que está a questão chave. Eu preciso mostrar que este pedacinho, que é o que veio daqui, é menor do que este pedaço aqui. Né? Essa é a nossa tese. Bom, como que eu vou fazer isso? A gente sempre tem que estar antenado quais foram os últimos resultados que a gente teve. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Essa diferençazinha que sobrou, que é o A1 menos o A2, eu vou traçar uma bissetriz. Tá bom? Vocês lembram como traça a bissetriz? Vamos lá. Eu vou traçar aqui na unha.
Vou pegar, montar um círculo. Aliás, eu posso até aproveitar esse círculo que já está escondidinho aqui. Boto ali mais um ponto. Pego um círculo de raio fixo. Por raio 1 também. Estou pontilhado, tá? Pego esse outro pontinho. Círculo de raio 1. Na interseção. Eu traço essa semi-reta. Que é a minha bissetriz aqui dentro. Ângulo. Do A1? Não. Da diferença de A1 com A2. Tá? Novamente, vocês não precisariam ter feito toda essa confusão. Só dizer, bom, eu tracei a bissetriz deste ângulo aqui. Ao traçar essa bissetriz, ela corta em algum ponto aqui, né, esse lado. Eu vou marcar aqui este ponto. E vou fechar aqui, olha o detalhe. Vou comparar esse primeiro triângulo não com esse pedaço que sobrou. Ó. Já dá para ver até de cara que eles são diferentes. Vou comparar ele com este aqui, ó. Tá? Então, vamos pôr uma corzinha para ficar mais fácil. Este triângulo, eu vou comparar com este aqui, ó. E lembrando que este outro aqui é a cópia, né, daquele ali, ou seja, é um triângulo que a gente conseguiu construir de forma que ele seja congruente a esse aqui. Vamos olhar para esses dois. Olha, de cara já dá para ver que eles se parecem, né? Mas será que a gente pode provar que eles são congruentes? Bom, eu tenho um lado em comum, eu tenho dois ângulos congruentes, visto que a gente usou a bissetriz, e esse S2 aqui, ele não é igual a essa medida aqui, ó, que vai de P1 até P7 por construção. O que quer dizer quando eu falo por construção, né? Essa medida foi copiada daqui, ó, desse quadro. Que pela hipótese é igual, é congruente ao S2. Então eu tenho lado, ângulo e lado congruente, eu tenho então triângulos congruentes. Bom, o que acontece que eu tenho agora aqui? Ó? Vamos comparar um outro triângulo. Vou comparar, na verdade vou analisar esse triângulo aqui. Ó, que pega P2, P7 e essa interseção I5 aqui. Veja, tem esse triângulo, esse segmento ele tem a mesma medida desse, porque os triângulos são congruentes. Esse pedacinho tem a mesma medida deste pedacinho, porque são congruentes. Okay? E esse pedaço daqui até aqui, né, é do primeiro triângulo. O que a gente sabe dele? Sabe que esse S7, esse pedaço, mais esse pedacinho, né, é igual a esse primeiro lado grandão aqui, que é um dos que a gente quer comparar, é o S5. Note que se eu pegar esse segmento até aqui, ó, e essa medida aqui pequenininha, não é a mesma dessa? Então não é como se eu tivesse dobrado ela para cá, ó, já que ela tem a mesma medida. Então, no fundo, daqui aqui até aqui, quem que eu tenho? Eu tenho o próprio S5. Conseguem perceber? Vou grifar aqui o segmento, deixar eles bem marcados em verde aqui. Bem grosso. Ó. Aqui. Esse pedacinho é como se estivesse aqui. Ó. Mas o que acontece? Pela ideia de desigualdade triangular, eu não tenho que a soma de dois lados de um triângulo qualquer, ela sempre é maior que o outro lado. A gente acabou de mostrar isso. Então eu tenho que esse verdinho aqui, que é a soma desses dois lados, é maior que este segmento aqui. Mas espera aí, esse segmento aqui
não é esse daqui? É, que é o que está lá na nossa tese. E esse verdinho, não é o próprio S5 que vem daqui do P2 até o P3? Ou seja, quando eu falo próprio, eu estou abusando um pouquinho da linguagem, né? Congruente ao S5? É. Olha, então pela desigualdade triangular, eu tenho que o S5, nesse caso aqui, né? Aqui, o S5 é maior que esse segmento que é o S6. O S5 maior que o S6. Que é o que a gente queria demonstrar. Tá bom, pessoal? Então, só retomando o que foi feito. Eu queria dar dois triângulos com lados 2 a 2 congruentes, o ângulo de um maior que o ângulo do outro. Eu queria mostrar que este último lado desse triângulo é maior que esse aqui. Então, o que eu fiz? Eu construí aqui uma semi-reta que mantivesse esse ângulo A2. Nessa semi-reta eu marquei um ponto P7 que guardou essa medida para mim. Então eu tinha lado, ângulo, lado congruente a esse triângulo, eu tinha então esse triângulo aqui dentro. Então de P7 a P2 é igual a congruente a P6 a P4. Bom, feito isso, eu trabalhei de um lado pensando que esse ponto estaria aqui. Se esse ponto estivesse aqui, nesse segmento S5, então ele estaria entre, logo ele era menor. Bom, a outra opção é que ele não estivesse nessa linha, tivesse um ponto qualquer aqui. E aí o que eu fiz? Eu construí então a bissetriz desse outro ângulo que sobrou, né, da diferença, e liguei aqui. Mostrei que esses dois triângulos azul e verde são congruentes. Lado em comum, ângulo, já que é a bissetriz, e lado, esse do triângulo inicial e esse que veio daqui. Então, se esses triângulos são congruentes, esses dois ladinhos aqui também são congruentes. Logo, eu tenho que P2 interseção até o P7 é a mesma medida de P2 ao P3, que é o S5. No outro lado desse triângulo sobrou quem? O S6, que veio daqui. Ó. Então, pela desigualdade triangular, a soma de dois lados, no caso o S5, é maior que o outro lado, S6. Tá bom, pessoal? Vamos lá.